Então, gente, meu nome é Erika Taróloga, minhas experiências paranormais. Vim aqui para mais um relato hoje. Então, puder compartilhe meu vídeo, dê like, se inscreva no canal, entendeu? Vou falar primeiro de algumas situações. De novo, acho que vou trazer 3 situações, se der tempo, para não ficar muito longo o vídeo. Que eu passei nas minhas experiências e que vou trazer para vocês. Uma delas é que eu atendi 2 mulheres muito interessantes nesses anos todos que eu trabalho, que são 38 anos que eu jogo. E eu queria trazer para vocês esses 2 casos que são bem interessantes. Uma mulher eu atendi durante 4 anos, ela, e a outra eu atendi durante 5 ou 6 vezes só. E as 2 tinham uma questão bem interessante que eu tô trazendo para vocês, que eu acho assim bem surreal, entendeu? Elas fizeram um curso de formação de faquir, que esse curso era em São Lourenço, em Minas, através de um grupo que dava essa formação. E a formação você ficava mais ou menos 60 dias deitado, sem celular, sem nada, fazendo uma preparação, tipo uma iniciação. E as 2 fizeram essa iniciação, que é o tal de viver de luz. Eu pude presenciar coisas, uma eu atendi 4 anos, a outra eu atendi 6 vezes, mas ela era amiga de um amigo meu. Então, foi uma coisa impressionante que eu quero trazer para vocês. Imagina que essa mulher, vou dar um exemplo, essa que eu atendi 4 anos, ela estava há mais ou menos 5 anos sem comer nada. Sem comer nada e sem beber água. Há 5 anos. Ela era magra, mas não estava com aparência de doente, só que não era gordinha, era magra. Era magra. Ela realmente não comia e nem bebia água. Claro, assim, que para quem não fez essa iniciação e quem não fez essa preparação, é anorexia o nome disso. Mas não, ela fez essa iniciação nesse lugar, que é em São Lourenço, eu não tenho aqui o lugar. E ela realmente não comia nada. E ela conseguia ler, fazer supermercado, trabalhar com algumas coisas, fazer as coisas dela. Tinha uma vida normal. A única coisa que aconteceu com ela, que eu notei, eu conversei com ela sobre isso, é que ela se tornou uma pessoa antissocial, porque ela não ia mais tomar café com amigo, ninguém convidava ela para almoçar. Quando ela ia no aniversário, ela não comia nada, não bebia nada. Todo mundo sabia que ela vivia de luz, e as pessoas começaram a evitar convidar elas para fazer coisas, porque todas as comemorações e as celebrações das pessoas é em cima da comida e da bebida, ou do café com algum lanche, né? Todo mundo celebra, se encontra, vai conversar, comendo ou bebendo alguma coisa. Isso é um costume do mundo inteiro. E ela não bebia nem comia. O que eu notei é que ela ficou muito antissocial e que até os homens não queriam ficar com ela por conta dessa história, porque ficou meio bizarro isso, né? Meio estranho. E que ela começou a ser discriminada pelas pessoas. Algumas pessoas achavam que ela estava perturbada, outros homens eu via que não queriam nem se aproximar dela, por quando ela falava isso, entendeu? Ninguém acreditava muito, mas ela realmente tinha feito essa iniciação e ela praticava isso. Bom, ironicamente, eu pensei assim, quanto que você economiza, né, fazendo esse curso aí de viver de luz? Eu pensei, quanto que você economiza fazer um negócio desse? Porque você não vai precisar mais gastar nada de comida, não precisa nem ter mais geladeira, fogão, não precisa nem ter cozinha mais. Você não come, não bebe, né? Só vive de luz, né? Então, assim, você economiza um dinheiro alto por mês e por ano, que sobra. Mas eu não quis fazer esse curso, porque eu acho que é tipo uma iniciação pesada, espiritual, e a pessoa depois disso vive um certo isolamento, né? Fica numa situação meio de freak, de junk, o pessoal acha meio esquisita essa pessoa, né? Mas as 2 eram assim, as 2.
E eu achava a história delas muito, muito esquisita. Mas elas eram assim, cara. E essa história é bem real. Uma tem de 4 anos. A família toda dela achava ela estranha, entendeu? Então ficou esse clima. O que eu percebi é que elas já estavam no espiritual, né? Elas não precisavam nem estar buscando o espiritual, elas já tinham o espiritual. É um curso que parece que o cara estudou com yogi, entendeu? Estudou com uma pessoa de yoga, fez esse curso na Índia. Acho que é a mesma preparação dos yogis e que eles vão deixando de comer por 60 dias, pouco a pouco, e vão aprendendo a se alimentar dos chakras, se alimentar do prana, né? E conseguem fazer isso. E a gente sabe que tem práticas religiosas que trabalham com jejum, não só a Igreja Católica, algumas datas, alguns padres, rabinos, quando você tem o dia do Yom Kippur, que o pessoal não come, né? E tem outros jejuns também. Pastores, muçulmanos fazem jejum, né? Todos eles praticam jejum. Não só ordens místicas praticam jejum para você purificar, ou param de comer carne por uma semana, ou tem abstinência sexual para poder levar a vibração. A gente sabe que essa prática sexual e de comida, muitas ordens religiosas fazem uma mudança de alimentação para você poder se elevar espiritualmente. Isso que acontecia com elas era bizarro. Eu acho que elas já estavam no estado bastante elevado em termos de energia, porque elas estavam realmente vivendo de luz, de prana. Mas o que eu notei, que é uma coisa que me chamou a atenção, por isso eu estou trazendo para vocês, que eu vi realmente de perto 2 casos, e acho que isso já não tem muita gente querendo fazer isso, porque eu acho que não é todo mundo que aguenta e que lida bem com uma coisa dessa. Tem que ter uma preparação de 60 dias e tem também que determinar e enfrentar e fazer. Tem que ser uma pessoa extremamente determinada. O que eu vejo é que elas estavam ficando meio desinteressadas pela vida, sabe? Por conta de parar de comer e beber água. Elas estavam só estudando, trabalhando, mas elas meio que se afastaram um pouco do social, das pessoas. Então, eu não achei que isso é uma coisa saudável, porque parece que a pessoa tá meio desconectada com o social, com as pessoas. Eu acho que as pessoas que são místicas, as pessoas que trabalham mais com religião e as pessoas que são iniciadas em ordens esotéricas, em magia ou em candomblé, ou que são praticantes de quimbanda, de candomblé, esses trabalhos mais fortes, são pessoas que naturalmente já não se misturam muito socialmente, porque elas já têm essa visão mais espiritual das coisas. Porque, gente, quem fica desfazendo trabalho de magia, que é uma coisa que eu tô há mais de 25 anos, há mais de 30 anos, cara, desde os 15, 14 anos que eu tava na Umbanda, que eu tô desfazendo trabalho de magia. Pô, eu tenho minha vida inteira fazendo isso, de tanto que você faz isso, o que acontece? Você acaba percebendo que esse plano espiritual é tão denso também, que acontece tanta coisa, tem tanto ataque espiritual, que você acaba meio que não entrando muito no social, ficando um pouco mais distante, talvez se relacionando com algumas pessoas que você confie. E eu acho que esse caminho é muito natural para quem é místico, para quem trabalha com a parte espiritual. Porque você não vai ficar interagindo com um monte de gente para arrumar problema. Porque você já quer se proteger um pouco. Porque eu, por exemplo, eu vou falar de outro caso para vocês hoje, eu tô cansada de ver gente atacada de magia. E tem gente aí no meu canal, que eu não vou expor ninguém, que eu já ajudei aqui no meu canal, que sabe disso, entendeu? Tem vários casos aí, entendeu? Mas eu não vou ficar falando disso. Quer dizer, eu vou falar disso, mas eu não vou expor ninguém. Gente, tem muita gente que é atacada de magia, eu tô cansada. É o ano inteiro eu vendo isso, é assim, ó. A semana toda, todo meu atendimentos semanais, eu vejo 3 ou 4 macumbados. Pelo amor, cara. Pelo amor, outro dia eu atendi uma pessoa que foi macumbada 25 anos atrás, a vida dele estagnou, parou materialmente, andou pra trás. Eu falei, querido, o que tu tá acontecendo com a tua vida? Macumba, pesada, que você nunca tirou. E a pessoa parou de mandar, faz 5 trabalhinhos bem amarrado, bem feito, vida do outro para. Aí se o cara não vai pedir uma cartomante que sabe disso, que tem conhecimento, que trabalha com isso há mais de 20 anos e 30 anos, já sabe desse negócio. Qualquer cartomante que trabalha com isso há 25 anos, 30 anos, já sabe até para quem mandar, o que fazer. Às vezes você mesmo desfaz, porque já tá ligado com um monte de trabalho, de um monte de ordem.
e de candomblé e de coisas. Você mesmo vai lá e desfaz, às vezes você mesmo chama pra alguém desfazer, você já sabe mexer com isso. Quando a pessoa é envolvida com a coisa, né? Mas linha de cigano também desfaz, às vezes, o pessoal que trabalha com isso. Então, é muito da boa vontade do outro desfazer. Também eu já vi muito pai de santo que eu já conheci que não gosta de desfazer. Não gosta. Tem uns que não querem, não gostam. Ou é preguiça ou não gosta de mexer com isso, entendeu? Eu já uma pessoa que eu gosto de desfazer só porque eu já fui vítima. Né? Aliás, até hoje tem gente aí que manda. Um beijo pra quem me manda. Porque tô firme e forte aqui, me trabalhando pra caramba. Difícil chegar a alguma coisa aqui. Mas eu vou falar pra vocês. Muita gente às vezes tem ódio do outro, que é o derrubar os outros. E eu já percebi muito mais agregado de família. Pai e mãe separou, tem agregado. Reza, porque é muito certo de acontecer. É tipo 50% de chance. Vou falar que é 100%, que é mentira. Tem pessoas de bom coração. Mas tem muita disputinha, muita intriguinha, muita vaidade, muito ciúminho, muito, né? Vamos, né, detonar o outro. Tem muito isso. Então, assim, é da própria mediocridade. Então, a gente tem que fazer o quê? Se proteger, entendeu? Não tem outra saída. Eu atendo muito macumbado e tiro muito. E eu tenho essa consciência espiritual e o meu canal veio para começar a trazer isso para vocês. Falei dos sintomas, já fiz um vídeo sobre isso, tá lá para trás. Vou contar outro caso aqui. Então, esse caso que eu tô falando, dessas mulheres que viviam de luz, que não comiam nem bebiam água e que estavam vivíssimas, estavam com saúde, os exames dela estavam perfeitos. Isso para mim é sobrenatural, é um cursinho que tem aí de Faquir em São Lourenço. Era em São Lourenço, agora não sei se ainda tá lá. Essa história faz mais ou menos 10 anos, então não sei se ainda é em São Lourenço. Mas isso dá certo, isso funciona, só que isso não é pra mim. Adoro um sundaezinho, um bolinho de chocolate, um cafezinho. Então, assim, primeiro é ficar infeliz. Economizar um dinheiro absurdo, porque é parar de gastar dinheiro com supermercado, parar de usar fogão, gás. Não ia gastar nem abrir nem a pia pra tomar água. Mas eu ia perder meu cafezinho. Então, assim, pra mim não dá. Mas pra quem tá querendo economizar dinheiro, tem um curso, tem que fazer a preparação, são 60 dias, né? É uma economia boa pro brasileiro, e pro português também, pra economizar, porque... mas elas não, realmente elas estavam bem de saúde, cara. Porque elas seguiam a risco, elas faziam a preparação. Tem todo um processo, né? Não é... Gente, não vai ouvir isso aí em Masterchef, que tá me ouvindo aí de 12 anos. Isso é para trabalho de alta, pra gente adulta, que faz preparação, entendeu? É uma ordem aí que faz uma preparação. Não é coisa para adolescente, não. Adolescente tem que comer carne, comer arroz, feijão, legume. Mas que existe essa linha de trabalho, viver de luz, existe. Podem procurar bibliografias no Amazon, no Google, no YouTube. Deve ter vídeos no YouTube falando sobre isso. Outro caso que eu vou contar é que quando eu tinha mais ou menos 27, 28 anos, mais ou menos nessa fase, eu viajei para Minas com um grupo de pessoas que alugaram uma casa numa cidade pequenininha de Minas Gerais. A gente ia passar um feriado, assim, 5 dias nessa casa, 6 dias. Tinha um pessoal que eu conhecia que sempre alugava uma casinha no interior de Minas, perto de um rio, um lugar bem verde para fazer comida, para conversar, para ficar relaxando, para tomar banho de rio, para ver o céu estrelado, porque Minas tem um céu estrelado imenso no interior, coisa que no Rio de Janeiro não tem. E eu fui com esse grupo, tinha 3 pessoas, a gente alugou essa casa, dividiu o aluguel. E aconteceu uma chuva e a gente não pôde chegar na casa porque tinha chovido muito um dia para subir uma estradinha, tava chovendo muito. Então a gente teve que ficar numa cidade muito pequena que eu esqueci, acho que era Santo Antônio o nome da cidade. Se não me engano era Santo Antônio ou São Pedro. E tinha uma igreja lá na cidadezinha, então a gente ficou lá, almoçou.
Aliás, a comida de Minas Gerais é maravilhosa. Saudade imensa. Um dia eu vou aí para comer. Essa comida é maravilhosa. E eu tive que dormir na igreja, porque não tinha nem hospedaria, não tinha nem hotelzinho, não tinha nada. A mulher falou assim: eu vou dar a chave para vocês da igreja. Bem Minas Gerais, né? É bem Minas isso. A chave da igreja, vocês dormem aqui nessa igreja à noite, para amanhã vocês irem para essa casa que vocês alugaram, porque a estrada de terra estava muito molhada e estava complicado para pegar um carro para subir a estradinha. Então tinha risco de deslizamento. Aquelas chuvas mais fortes, né? Que acontece de uma hora para outra. E aí eu dormi nessa igreja com umas 2 pessoas e tinha saco de dormir. A pessoa emprestou pra gente, a gente pagou, deu uma ajuda lá, ela deixou o material pra gente dormir na igreja. A igreja estava limpa, mas estava uma igreja velha, antiga, que o padre não usava, não tinha nem liturgia ali. É uma igreja que já foi muito usada. E a pessoa, a gente deu um dinheiro, ela deixou tudo um material pra gente dormir, passar só uma noite. A gente tomou café da manhã na casa dessa mulher. E foi uma situação que eu vou passar pra vocês. Pra mim, que sou paranormal, foi o terror na igreja. Primeiro, os meus 2 amigos estavam dormindo. Então, eles não estavam nem aí pra nada. Dormiram porque não era paranormal. Um é fotógrafo, outro é astrólogo. E, pra mim, foi o fim do mundo. Porque, assim, o que aconteceu? Eu não consegui dormir. Na hora que eu tava dormindo, eu vi umas luzes rodando dentro da igreja. A igreja antiga, uma igreja de Minas, que devia ter mais de, sei lá, de 150 anos. Não estava sendo usada aquela igreja vazia, sabe? E nem padre estava ali. Eu acho que o padre ia ali de vez em quando, sabe? Aquela igreja que não é ativa, porque eu acho que a cidadezinha era perto de São Pedro, se não me engano. Eu sei São Pedro e Santo Antônio, mas era perto. Era uma micro cidadezinha que eu acho que só tinha 10 casas. E depois tinha São Pedro, Santo Antônio, que eu não lembro exatamente o nome da cidade. Esqueci entre esses 2 santos. E que faz muito tempo. O que eu lembro é da meia-noite na igreja. Foi um inferno, sabe? Eu não dormi nada. Assim, primeiro eu vi umas luzes rodando a igreja pra lá e pra cá. Luzes brancas. Que eu não sabia, só podia ser almas, né, que estavam ali. Eram almas, só que elas davam luzes. Segundo, eu tenho sérias desconfianças, gente, que além da clarividência, eu sou médium de efeito físico. Então, pra mim, o negócio tá brabo, viu? Porque além de clarividência, eu tenho efeito físico. Então, eu sou uma pessoa que eu tenho que trabalhar muito o meu lado espiritual, porque ser médium de efeito físico eu não desejo pra ninguém. E eu tenho isso. E essas luzes começaram a voar dentro da igreja, eu vi um monte de presença. Parecia que tinha, assim, uns 200 mortos na igreja. Foi assim, olha, se alguém falar pra mim, você tem que dormir na igreja, eu acho que eu vou dormir fora da igreja. Ou eu vou tentar pagar pra ficar no quarto, na casa de qualquer pessoa, pra não ficar na igreja. Eu não durmo mais em igreja, nem a pau. Mas não durmo mesmo. Eu lembro que foi inferno a meia-noite. Tinha muita presença na igreja. E a gente sabe, né, que em Quimbanda se faz muito trabalho em igreja. Ciganos fazem muito trabalho em igreja. Algumas entidades da Umbanda fazem muito trabalho em igreja. Então, a igreja não é só um lugar para os católicos, mas é um lugar para os corimbeiros também. Tanto dentro quanto em volta, do lado, atrás, na frente, porque é um lugar de passagem, né? Que é um lugar sagrado. Então tem muito trabalho de quimbanda, de cigano e de umbanda em torno e dentro da igreja. Isso já... E muita ordem de magia que faz rituais dentro de igrejas vazias e lugares abandonados. Isso é muito comum. Porque o lugar abandonado e o lugar vazio é onde se faz os grandes trabalhos de magia, as grandes evocações, os grandes trabalhos. Isso a gente já sabe também. Então, assim, eu não... além de ter tido muitas atividades lá de magia e de paranormalidade, que devem ter trabalhado muito naquele lugar, inclusive os próprios padres, que eu não vou comentar mais nada, a própria questão de ter desencarnado ali circulando.
E foi essa experiência da igreja que eu queria trazer para vocês, a experiência das mulheres que viviam de luz. E tem a terceira experiência que eu vou trazer, que eu anotei aqui, tudo anotadinho, que é uma mulher que ela tava sem andar na cadeira de roda de um dia pro outro. De um dia pro outro, ela ficou na cadeira de roda. Esse é outro caso que eu tenho. Tem alguns casos assim. Engraçado que é a mesma história. Ela foi no médico e ela não tinha nada. E o médico não explicava nada. E aí uma amiga dela tava desesperada. E falou, Érica, você pode me ajudar? Porque ela mora com o filho, sozinha. E ela não tá conseguindo trabalhar. E ela não consegue andar. Ela vai ter problemas seríssimos e o filho não vai conseguir ajudar ela. E lá fui eu ajudar a mulher, só porque era, assim, amiga da minha amiga. Porque, assim, se fosse outro caso, ela teria que ir lá na minha casa, jogar carta pra poder ver ela, sabe? Porque é o certo. Vou fazer uma consulta. Mas eu fui lá ajudar porque minha amiga tava entrando em depressão na época por conta dessa mulher. Amiga minha que era de fora do Rio de Janeiro, uma cidade pequena, que eu não exponho ninguém. Eu fui ver essa mulher e ela tava realmente na cadeira de roda. Aí eu fiz evidência pra ela, o que que eu vi? Macumba. Eu falei assim, minha querida, com quem você brigou? Qual foi teu último problema aí? Porque alguém meteu-lhe uma bomba de macumba aí. Qual foi teu problema? Qual foi tua crise? No trabalho, imagina. Numa escola de segundo grau, de primeiro grau, ela brigou com uma pessoa da escola, uma diretora, bateu de frente, agrediu, humilhou. E a diretora falou pra ela que ela era de uma linha afro e que ela ia acabar com a saúde dela. E 1 mês e meio depois, ela caiu na cadeira de roda e não conseguia andar. Aí ficou com sérios problemas, porque não tinha como se locomover, não tinha carro, não tinha dinheiro, tinha que se aposentar por invalidez, não podia ir no trabalho, começou um monte de coisa, né? Eu falei com ela, meu amor, é só tirar essa macumba que você volta a andar. E ela ficou com raiva de a mulher ter mandado. Eu falei, cara, rivalidades. Tem gente que vai lá e mete a bomba mesmo, entendeu? Não adianta a gente ficar aqui pensando na bezerra que morreu. Ficar discutindo a bezerra que morreu, entende? A gente tem que agir nessa vida. É o que eu falo pra vocês. Agir, ação. Ficar chorando que a bezerra morreu não resolve na sua vida. E eu ajudei essa mulher a fazer algumas coisas, encaminhei, disse que ela tinha que fazer. Foi retirado o negócio, o que estava com ela, e ela voltou a andar em 1 mês e meio, 2 meses. E aí aconteceu uma coisa bem patética que eu quero trazer para vocês. Primeira coisa que eu quero trazer para vocês é que eu tenho milhões de casos para trazer sobre macumbas, que pessoas estavam doentes, foi retirada, a doença desapareceu. Eu tô cansada. E que eu não tô falando pra vocês que toda doença é macumba. Não tô falando isso. Eu tô falando que 30% são. Não são 100%. Algumas doenças, na minha opinião, são problemas de vidas passadas mesmo. Problemas sérios de vidas passadas que podem gerar doenças. Outras são problemas espirituais de família, desencarnados. Problemas de família. Outras são casas que a pessoa mora, que estão carregadas, estão com problemas. São aquelas casas que você vai morar e você cai doente. Eu tenho um caso para trazer para vocês. Muitos casos. Então, eu não acho que toda doença vem de macumba, não. Tô falando para vocês que é 30%. Tem um grupo que é. E tem algumas doenças que são psicossomáticas. Tipo, você fica deprimido, tem uma decepção muito grande, um divórcio e depois você pega um câncer, né? Eu já tive caso de cliente minha que divorciou, sentiu tanta depressão com o divórcio, ficou tão chocada do divórcio que ela teve um câncer, entendeu? Então, às vezes tem pessoas que depois do divórcio tem um câncer. Alguns casos são de ordem de emocional, porque quando você tem um choque emocional muito grande, você tem o teu lado genético que vem à tona, algumas doenças que você teria se você baixar a imunidade. Em choque emocional, você baixa a imunidade. Então, o que eu falo pra vocês também, quando você tem um divórcio muito pesado, gente, tem que ir pra terapia. Nem que seja gratuita, tem link aí de terapia gratuita. Quem quiser, pede aí pra mim, que eu passo, entendeu? Tem link.
Tem terapeutas gratuitos, se você botar no Google terapias gratuitas, tem gente que tá fazendo, porque tem gente que não pode pagar. Tem essa alternativa. E tem terapias mais baratas também, clínicas sociais, online, que a pessoa faz um preço para te atender, entendeu? Tem gente que faz grupo para isso, tem isso na internet. Mas se você tem um divórcio muito pesado e você não faz um trabalho terapêutico, você fica muito fragilizado, com aquela ferida aberta, e aquilo pode gerar um câncer, sim. Sim, muita frustração, muito choque emocional pode gerar um câncer. Então, existe a psicossomática, que é você ficar doente por choques emocionais, por traumas. Divórcio é um trauma. Tem outras coisas, assalto, sequestro, perda de alguém, morte de alguém, dá trauma, né? Então, eu não acho que todas as doenças vêm por ordem de macumba. Eu sei que não, mas muitas vêm, cara. Na minha experiência, sempre eu tô vendo isso. E aí a gente fica vendo que é nada mais, nada menos do que a maldade e mediocridade humana, que às vezes a pessoa, ao invés de discutir com o outro, de falar o que pensa, de se colocar, de se impor, vai lá e faz aquele trabalho de vingança oculto sem avisar. Agora, tem pessoas que avisam, né? No caso dessa mulher que estava sem andar e que não tinha motivo nenhum médico, a mulher que brigou com ela me avisou, que a mulher avisou pra ela. Ela falou, olha, tô fazendo um trabalho pra ferrar você. E vou acabar com a tua saúde. Ela avisou isso. Ela teve, pelo menos, ela teve o caráter de falar. Ela avisou ela. Só que na hora que ela ficou sem andar, ela não lembrou disso, ela não lembrou dessa história. Ela ficou com uma situação tão pesada que ela não lembrava. Quando eu perguntei pra ela qual foi teu embate, com que mulher você brigou, porque eu tinha visto que uma mulher tinha feito isso pra ela. Foi desfeito, ela voltou a andar. E o que foi ridículo dessa história, que por isso eu tô trazendo, é que ela atribuiu isso a um pastor. Foi numa igreja lá e falou que foi o pastor que fez isso, porque ela entrou no acordo lá para dizer que o pastor fez ela voltar a andar. O que é ridículo é que quem tirou a coisa fui eu e que eu ajudei ela. E ela colocou que foi o pastor por uma questão política, para fazer política com o pastor. Aí eu achei isso muito patético. Eu falei para essa minha amiga, olha, tua amiga é patética, viu? Porque na hora que ela se cura, ela ainda faz política com o pastor para dizer que foi o pastor, para poder ficar bem com a igreja, para poder, né, arrecadar, sei lá, ganhar um dinheiro, ganhar alguma coisa lá, né? Aí eu falei, cara, essa mulher, cara, nunca mais me chame pra ajudar nada, não quero nem saber, porque ela usou de uma situação pra forjar outra. Então eu falei, já não deve prestar muito. E a gente fica até pensando por que a outra teve tanta raiva dela. Porque também pode ser que boa coisa também ela não era, né? A gente já pensa tudo isso. E foi um caso bem patético. E eu tô trazendo abertamente para vocês as minhas experiências paranormais. E hoje, com 3 casinhos. E bem sinceros, bem explícitos. Obrigada, meus amores. Todo mundo se cuidando. Muita prosperidade na casa de vocês. Muita luz nesse mundo complicado, nesse fim do ano pesado que a gente teve. Esse ano difícil que todo mundo passou. Vamos levantar nossa luz, nossa fé, pedir, orar, mentalizar e fazer tudo pra gente se levantar, inclusive oração, tá? Que a gente vai passar por esse ano, pro outro ano, que vai ser breve, mas acreditar que terá oportunidades melhores para todos vocês e muita prosperidade na casa de vocês. Em nome de todos os guias espirituais que eu acredito, que eu trabalho e que eu cuido. Muito obrigada. Bênção para todos vocês.